Dando sequência ao nosso curso, agora vamos então analisar aqui o terceiro e último caso prático desse módulo 10, que é o último módulo do nosso curso. Vamos lá. Esse caso aqui não é um mandado de segurança, tá? Mas é uma ação ordinária. Então, quando se ajuiza uma ação ordinária em face da União, que é o caso aqui, nós temos que essa ação é processada no primeiro grau de jurisdição e segue todos os ritos procedimentais, né? Então não começa já direto no STJ. E aqui nós vamos analisar um agravo, né? É um agravo regimental, um agravo interno no recurso especial número 1935688 do Ceará, de 2021. Né? Então, quem é o agravante aqui no caso é a União. Então, a União é que fez a interposição do agravo interno e o agravado é o José Feitosa Dantas, um auditor fiscal da Receita Federal. Qual que é o objeto aqui dessa demanda? Como eu disse, é uma ação ordinária ajuizada pelo servidor, pleiteando a anulação da pena de cassação da aposentadoria. Então, aqui foi aplicada uma pena de cassação da aposentadoria. A fundamentação principal aqui, utilizada, é a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa. Esse caso aqui é muito interessante, complexo e interessante. Os fatos disciplinares remontam aos anos de 1889 a 1999, quando o servidor exercia o cargo de delegado do Patrimônio da União no Ceará. Então vamos entender aqui esse caso. Vamos lá. A judicialização complexa do PAD. Olha só o que aconteceu aqui. Em 2008, muita atenção, em 2008 foi instaurado um PAD, tá, para apurar supostas irregularidades praticadas pelo servidor. Então foi instaurado em 2008. Pouco tempo depois, ainda em 2008, o servidor obteve uma liminar judicial suspendendo o PAD. Então, o PAD foi instaurado e pouco tempo depois suspenso em virtude de uma decisão judicial liminar. Nesse meio tempo diversas decisões foram proferidas. Uma decisão de anulação parcial de indiciamento, revogação da liminar de suspensão e o reconhecimento judicial superveniente da prescrição e anulação do PAD. A União recorreu de todas as decisões, gerando forte debate quanto à fluência ou suspensão dos prazos prescricionais. Então, o caso, como eu disse, é complexo, mas vamos entendê-lo. Qual que era o debate central? O debate central é sobre o marco inicial e a interrupção da prescrição. Esse aqui é o debate central. Então, a controvérsia residia na definição de quando o PAD poderia ter sido retomado validamente. Se o efeito suspensivo da apelação interposta pela União impediria o fluxo do prazo prescricional, e a União defendia que a apelação com efeito suspensivo manteve suspenso o prazo prescricional. O tribunal entendeu, o tribunal lá do Ceará, TRF5, entendeu, com a ciência da União da revogação da liminar, que foi no dia 5/4/2010, já havia possibilidade de retomada do PAD, reiniciando, portanto, o prazo, ou seja, havia uma liminar cujo efeito era o quê? Suspensão do PAD. Essa liminar foi revogada
E a União tomou ciência dessa decisão de revogação no dia 5/4/2010. Nessa data aqui, de acordo com o entendimento do tribunal, poderia ter havido a retomada do PAD, pois houve a retomada da contagem do prazo prescricional. Essa que é o ponto central da controvérsia. Então, aqui nós temos o artigo 142 da Lei 8.112, que fala que o prazo prescricional de 5 anos para aplicação de cassação de aposentadoria. Então, nós estamos trabalhando aqui com um prazo de 5 anos. E temos a súmula 635 do STJ que fala o seguinte, que os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 iniciam-se na data em que a autoridade competente toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato válido de instauração, sindicância ou PAD, e voltam a fluir 140 dias após a interrupção. O prazo foi suspenso liminarmente, mas retomou seu curso quando cessado o óbice judicial, ou seja, quando a liminar foi revogada. Então aqui, agora nós vamos entender como que essa questão de prescrição ela é importante, porque foi o que salvaguardou aqui o direito desse servidor. Veja bem. A União, ela tomou ciência aqui da sentença que revogou a liminar no dia 5/4/2010. Nessa data, restavam 84 dias para a conclusão do PAD. Então, a União deveria ter retomado aqui o PAD e concluído ele em 84 dias, o que ela não o fez. Esses dias, então, se esgotaram em 28/6/2010. Então, a União tinha até o dia 28/6/2010 para quê? Para concluir o PAD e aplicar a sanção punitiva. A partir do dia 29/6/2010, iniciou-se o prazo prescricional de 8 anos, que era a data de 28/6 era o prazo para a conclusão do PAD, que era o prazo, né? E depois iniciou-se o prazo prescricional de 8 anos, por quê? Porque aqui não é 5, é 8, porque tinha uma apenação criminal também existente, tá? Esse prazo, então, findou dia 28/6/2018. E a penalidade de cassação foi aplicada somente em 27/12/2018, ou seja, restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, né? Então, houve uma prescrição da pretensão punitiva, a União já não podia mais punir esse servidor pela prática do ato. A União alegava que, como havia uma apelação pendente de julgamento com efeito suspensivo, esse efeito suspensivo da sentença manteria suspenso o prazo prescricional. E só após o julgamento da apelação e intimação em 2012 é que o prazo teria refluído, mas esse não foi o entendimento do tribunal e nem do STJ. O STJ rejeitou e disse que o efeito suspensivo da apelação não suspende o prazo da prescrição punitiva administrativa, porque são independentes e autônomos. São independentes e autônomos. E não há previsão legal que vincule a fluência do prazo prescricional à pendência de recurso. Então, a tese da União foi rechaçada tanto pelo TRF5 quanto pelo STJ.
E aí o STJ manteve integralmente o acórdão do TRF5 e consolidou os seguintes pontos, veja bem. Suspensão judicial impede o curso do PAD. Tinha sido suspenso liminar, mas não suspende indefinidamente a prescrição após superada a suspensão, ou seja, veio uma sentença que revogou a liminar, imediatamente depois da ciência dessa sentença, o PAD deveria ter sido retomado. A União teve plena ciência da possibilidade de retomar o PAD desde 2010 e não o fez. O tempo posterior de inércia é imputável à administração. E aqui tem uma forte incidência do princípio da autotutela administrativa responsável e da inércia estatal como causas de decadência e prescrição. Ou seja, houve prescrição da pretensão punitiva. Então, aqui nós temos um controle judicial da prescrição administrativa. Não cabe à administração dispor livremente sobre o curso da prescrição. E os princípios que foram aplicados: segurança jurídica, estabilidade das relações funcionais, responsabilidade da administração na condução do PAD. E aqui um precedente altamente relevante, né? Porque limita as práticas administrativas de reabertura indefinida de PAD sob a justificativa de trâmite judicial pendente. Então, observem que essa questão da prescrição, de fato, é algo que deve ser levado em consideração pelos profissionais da área do direito, porque uma vez, e aqui uma questão de 6 meses, né, uma vez prescrita a pretensão punitiva, aquela pena de cassação de aposentadoria perdeu a sua eficácia, perdeu a sua validade. E o servidor que havia tido a aposentadoria cassada pôde reaver o seu benefício, a sua aposentadoria, em virtude de uma questão processual, que é a prescrição da pretensão punitiva. Com esse caso, nós encerramos o nosso curso. Agradeço enormemente a sua participação. Espero que tenha sido proveitosa, que essa jornada tenha sido proveitosa e muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço.